Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Nesta noite, conversando com o Dr. Ítalo Moreira, que é promotor de justiça, atuante na vara criminal aqui na comarca de Mossoró, sobre diversos institutos como prisão preventiva, prisão provisória, delação premiada, condução coercitiva. E voltando aqui ao debate, doutor Ítalo, nós gostaríamos de continuar falando sobre a delação premiada, né? O que é, para que serve, quais os requisitos da delação premiada. Bom, vamos lá. Hoje em dia até o nome, pela nova lei, que eu salvo engano é 2013, não é mais nem delação premiada, chama-se colaboração premiada. Mas não é algo novo, ao contrário do que as pessoas imaginam. Delação premiada, e me desculpem se eu falho em relação a anos, mas salvo engano em 2006 ou 96 nós já tínhamos lei prevendo a delação premiada. Então, a lei de proteção à testemunha. Eu acho que é de 96, mas, enfim, o ano não tem tanta relevância. E ela consiste, a ideia inicial é sempre o seguinte, é permitir uma redução de pena àquele que participe de uma organização criminosa e resolva abrir o jogo, ele teria que confessar também a sua parte, e resolva entregar, né, o nome de outros autores desse crime. Se não houver, esse é um instituto que não existe só no Brasil, na verdade é uma cópia do que acontece em vários locais do mundo. Eu acho que todos os países democráticos têm esse instituto da delação premiada. E o objetivo dele qual é? Se há uma organização criminosa, quem é que vai entregar um parceiro de crime se não tiver uma recompensa por isso? Então seria quase inimaginável que alguém iria colaborar com as investigações, iria entregar os demais autores do delito, se não houvesse uma compensação para isso. E essa compensação se dá com a redução da pena, que normalmente ocorre entre 1/3 e 2/3. Veja, se alguém pega 2 anos, por exemplo, se ele ajuda muito nas investigações, se ele pega 12 anos e se a redução for de 2/3, a pena cai de 12 para 4. Então é vantajoso. Hoje a lei de 2013, que trata das organizações criminosas, regulamenta bem, de forma bem mais minudente, de forma bem mais detalhada, o Instituto da Delação Premiada. Hoje, como é que ela ocorre? Há um acordo, é feito um acordo, então eu sou promotor criminal, o promotor, como procurador da República, que é o Ministério Público Federal, no meu caso, o Ministério Público Estadual, ele celebra um acordo com o investigado. Se eu tenho sobre minhas mãos uma investigação, e se alguém quer fazer um acordo de delação premiada para entregar alguém dessa organização criminosa, ele me procura, aqui no caso o Ministério Público Estadual, e aí eu começo a negociar com ele um acordo de colaboração. E aí ele vai dizer o que é que ele vai nos ajudar. E em contrapartida, né, a gente vai estabelecendo algumas condições. Se ele cumprir essas condições que nós vamos estabelecendo, e se ele efetivamente ajudar a identificar demais autores do crime, a ajudar com provas, no acordo pode ser feito, por exemplo, para reduzir a pena de 1/3. Então vai para o magistrado e até então essa delação, essa colaboração, ela tem que estar em sigilo. Aí você que está ouvindo pode pensar, não, mas a imprensa não vive divulgando as delações antes de serem homologadas. Vive, mas está errado. Alguém está vazando. Ou alguém do judiciário, ou alguém do Ministério Público, alguém da Polícia Federal, ou algum advogado. Mas elas têm que ficar em sigilo até a homologação pelo judiciário. Por que tem que ficar em sigilo? Porque se não for homologada, ela não vai valer de nada. Aí o magistrado homologa, e no momento que o magistrado ou o juiz homologa aquilo ali, o juiz não está julgando nada. Ele só vai fazer homologar. Então ele se compromete se o que o colaborador, se o que o delator estiver dizendo ali, o juiz já se compromete a reduzir a sua pena no quanto que foi determinado lá na 12 meses da pena, ele já vai fazer. No acordo. A lei não fala como é o acordo, ele deixa em forma bem ampla. Voltando para a Lava Jato, e aí eu vou falar isso pelo que eu vi da imprensa, e não oficialmente pelos órgãos do Ministério Público. Mas dizem, por exemplo, que na suposta delação que está sendo negociada com Marcelo Odebrecht, que é o presidente da maior empreiteira do Brasil, o Ministério Público, para aceitar fazer o acordo de delação, ele teria que revelar fatos que até então não estão nem sendo objeto de investigação da Lava Jato. Por exemplo, fatos relacionados ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, os investigadores estão exigindo, entre aspas, que é um acordo, mas eles estão querendo, para fechar esse acordo, que ele abra o leque do que ele vai denunciar, do que ele vai delatar.
Isso é um acordo, então a parte aceita se quiser. Se o Ministério Público disser, eu não aceito o acordo, não tem acordo. Se o investigado disser, não vou aceitar, não tem também acordo. Mas, resumindo, é um acordo, ele é voluntário, o Ministério Público aceita se quiser, o investigado aceita se quiser. Se os termos forem cumpridos, surgirem provas em relação a quem ele delatou, ele é beneficiado com a redução de pena e até excepcionalmente com o chamado perdão judicial. E para finalizar, deixando bem claro que a delação premiada por si só, ela não é prova para condenação. Ela é uma prova e é avaliada juntamente com inúmeras outras provas. Não adianta nada o delator chegar aqui, aí dizer assim, olha, quem praticou esse crime comigo foi meu amigo Márcio, lá do eleitoral. Não pode. Aí cadê a prova que foi o Márcio? Não tem. Então não adianta nada, não é, Márcio? Ou tem a prova ou não tem, porque senão era muito fácil. Todo mundo chegaria aqui, denunciaria alguém, às vezes um inimigo sem prova nenhuma só para prejudicá-lo. Então, ou tem prova, ou então não vai valer de nada aquele acordo de colaboração premiada. É isso. Pois é. Muita gente acha que é só apenas falar e não trazer e não indicar onde a gente pode encontrar as provas, né? Mas... Porque, na verdade, quando esses casos de geração premiada, né, quando a pessoa ela imputa, né, a outras o cometimento de crimes, já há um pré-julgamento, né? A gente já toma aquilo como verdade. E a gente precisa saber que há um conjunto probatório, né? A gente tem outros meios de prova, né, que precisam também serem observados. É aquela questão, a chamada condenação moral e a condenação jurídica. A condenação moral, e quem vai para a política tem que saber o seguinte, se seu nome alguma vez for envolvido em algo, nem que não tenha prova, você já vai estar condenado moralmente. É um fato. E quem vai para a política sabe disso. Aliás, não só para a política, envolve também autoridades. Autoridades, por exemplo, do judiciário. Às vezes pode ser feita a menção a um juiz, por exemplo, que seria corrupto. Ainda que seja uma mentira que inventaram, mas ele fatalmente será condenado moralmente para o resto da vida. Mas essa condenação moral que nós devemos evitar, devemos analisar racionalmente, ela não vale para o mundo jurídico. No mundo jurídico não basta alguém dizer que fulano cometeu o crime. No mundo jurídico você tem que ter prova. Doutor Ítalo, agora passando um pouquinho para a questão da competência do Ministério Público. Como se dá a atuação do Ministério Público Estadual? Como é que ele age? E por que os crimes da Lava Jato são investigados pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal? Em relação à divisão de atribuições Polícia Federal e Ministério Público Federal, diz respeito basicamente, no caso, a Petrobras. Né? A Petrobras ela é da União, tem que ser investigada por ela. As nossas leis é que determinam a quem cabe a competência de julgar e de investigar. Se um crime, por exemplo, de corrupção é praticado em relação, digamos, governo do estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Mossoró, Prefeitura de Natal, certo? Poder Legislativo, Câmara Municipal de Mossoró, Câmara Municipal de Natal, ou seja, se for algo de interesse municipal e de interesse regional, de interesse do Estado, esse caso é investigado ou pela Polícia Civil ou pelo Ministério
O Ministério Público, ele pede, né, ao juiz e o juiz, analisando, defere ou não. Então, isso aí é o papel do juiz, juntamente com o Ministério Público. E também a imprensa, como o doutor Ítalo falou, tem muita culpa nisso, porque eles também botam para o lado muito pessoal, porque sempre levam em consideração o juiz Sérgio Moro. Não diz o juiz da 13ª Vara Federal. Foi o que aconteceu aqui em Mossoró com o Erval. Vários jornais, o juiz Erval, o político tal nas mãos do juiz Erval. E não é a pessoalidade ali, não era Erval, não é Moro, ele está na atribuição dele. Então, a imprensa, ela deturpa, ela mistura muita coisa e o cidadão de casa aí acaba indo na onda da imprensa e leva tudo muito para o lado pessoal da coisa. Inclusive, Sheila, assim, me permite uma observação, que acontece muito, é essa questão de querer pessoalizar tudo, isso é péssimo. Querer fazer juiz Sérgio Moro de herói é péssimo. E eu acho até que quando se quer fazer tudo Sérgio Moro, Sérgio Moro, Sérgio Moro, eu acho que isso até é um trabalho para deslegitimar a própria função do juiz. Porque quando você quer fazer o juiz de herói, você acaba querendo dizer o seguinte, olha, ele não é mais um julgador. Ele é um super-herói, ele é uma estrela, ele não está lá para julgar, ele está lá para aparecer, acaba dando essa impressão. Exato. Que eu tenho certeza que não é isso que o juiz Sérgio Moro também quer, certo? E complementando a questão de investigação, como eu disse, o juiz está distante da investigação, mas alguns atos relacionados à investigação dependem do juiz, você até já começou a colocar aí. Por exemplo, interceptações telefônicas. Normalmente o Ministério Público e a Polícia Federal, eles agem de ofício, praticando seus atos sem necessidade do judiciário. Mas alguns atos, pela Constituição, para serem praticados, dependem de uma autorização do juiz. Alguns deles, interceptação telefônica, ou o juiz autoriza ou não tem. Prisão preventiva, ou o juiz autoriza ou não tem. Prisão temporária, do mesmo jeito. Só que normalmente essa interceptação, essa prisão preventiva, essas prisões temporárias, elas são feitas sempre a requerimento ou do Ministério Público, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, né, como for o caso. E continuando aqui o nosso debate, doutor Ítalo, nós gostaríamos de tratar um pouco agora sobre a prerrogativa de foro, né? Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre esse instituto, o que é, para que serve, quais os requisitos, né? Recentemente nós tivemos aí no noticiário brasileiro muito burburinho acerca desse tema, né? Quando então o ex-presidente Lula, ele foi nomeado para ser ministro, né? E aí muitos alegaram que ele estava tentando, ele e a então presidente Dilma estavam tentando burlar a justiça brasileira, né? Então, o que seria então essa prerrogativa de foro para que a população saiba realmente o que isso significa? A Constituição ela estabelece que algumas autoridades, e a lei especifica quais são essas autoridades, considerando a suposta relevância de suas funções, faz com que eventuais investigações e eventuais julgamentos sejam submetidos a órgãos superiores da nossa justiça. E aí muitas autoridades têm direito, né, a serem julgados por órgãos superiores. As leis é quem vão determinar isso. Exemplo, um deputado federal, se cometer um crime, ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E só quem pode acusá-lo é a autoridade maior do Ministério Público, que no caso é o Procurador-Geral da República. Então essa prerrogativa ela é concedida a algumas autoridades em razão das importantes funções que elas exercem. O objetivo disso seria, que eu sou contra foro privilegiado, chamado prerrogativa de foro, muitos chamam foro privilegiado, mas o intuito seria o seguinte, como são funções mais relevantes, então, colocando nas superiores instâncias o julgamento dessas autoridades, se teria uma imparcialidade maior, se teria um cuidado maior na análise de eventual culpa dessas autoridades. Eu, por exemplo, sou promotor de justiça. Pela lei, se eu vier a cometer um crime, eu não posso ser denunciado por outro promotor de justiça. Eu só posso ser denunciado pelo Procurador-Geral de Justiça, que é, digamos assim, o procurador-chefe dos promotores do Rio Grande do Norte. E eu não posso ser julgado por um juiz. Eu só posso ser julgado pelos desembargadores. Da mesma forma, um juiz. Se um juiz cometer um crime, ele não pode ser denunciado por um promotor. Ele só vai poder ser denunciado pelo Procurador-Geral de Justiça, que é digamos, o promotor-chefe dos promotores do Estado do Rio Grande do Norte.
E o juiz também, cometendo crime, não pode ser julgado por outro juiz. Só pode ser julgado por desembargadores. Então funciona mais ou menos dessa forma. É a lei quem determina quais autoridades devem ser julgados por instâncias superiores. O governador do estado, por exemplo, só pode ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E por aí vai, são dezenas de casos de prerrogativas de foro no direito brasileiro, eu mencionei só alguns. No seu entender, então, a prerrogativa de foro ou foro privilegiado, ele fere o princípio da isonomia? Ele é previsto constitucionalmente, mas para mim era para se considerar que sim. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, se eu cometer um crime, eu quero ser julgado de acordo com qualquer outro cidadão. Eu não sei porque eu teria que ter essa prerrogativa de ser julgado lá em cima. Eu entendo dessa forma. Deveria ser julgamento igual para todo mundo, não só lá em cima. Embora ser julgado lá em cima, durante muitos anos no Brasil, foi sinônimo de impunidade. Porque todo mundo quer ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A realidade é, o Supremo Tribunal Federal não julga quase ninguém. O Supremo Tribunal Federal passou 20 e tantos anos sem condenar ninguém, só que a realidade vem mudando ultimamente. Por que em tese é ruim ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal? Eu vou lembrar o caso do mensalão. Houve a condenação dos mensaleiros, sim. Cadê o recurso para outra instância? Não tem, o Supremo já está no limite. Então o que seria bom, acaba sendo ruim, que não vai ter mais para quem recorrer. Se você for julgado e for denunciado no primeiro grau, por um promotor, ou condenado por um juiz, aí você ainda vai ter a possibilidade de recorrer para o Tribunal de Justiça, você ainda pode ir para o STJ, você pode ir para o STF. Teoricamente, assim, é mais benéfico até do que ser julgado numa instância única. Por isso que o princípio da duplo grau de jurisdição não seria uma garantia pessoal. Porque a competência originária, né, do STF não daria mais ensejo ao recurso. Ao novo recurso, exatamente. Doutor Ítalo, nós gostaríamos de agradecer. Infelizmente, nosso horário foi corrido hoje, passou muito rápido. O tema é muito instigante, realmente tem muita coisa para se falar. Mas nós, mais uma vez, agradecemos o convite e quando quiser voltar aqui, retornar à cidadania, fique à vontade e o senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu também agradeço o convite que foi feito, estou sempre à disposição. Eu acho que as autoridades, elas têm por costume, tem que ter por costume prestar esclarecimentos à sociedade e à população. Tem que ser feito isso de forma a instruir, de forma a esclarecer, certo? Que a população precisa saber quais são as condutas, o que é que o promotor faz, o que é que o juiz faz, precisa conhecer melhor como é que se dá as coisas no âmbito do Judiciário do Ministério Público. Então, com satisfação, eu venho aqui, às vezes que for necessário, estarei presente. Obrigada. Obrigada, doutor Ítalo, tenha uma boa noite. E o segundo bloco do Cidadania está acabando. Nós voltamos no próximo bloco com o quadro Concurseiros Moçoroenses, com o nosso professor Fábio Hunter, dando dicas aí para você que está estudando com foco nos concursos, então você não pode perder. Cidadania é um programa sobre o cidadão e seus direitos. Volta já.